Pai bendito, muito obrigado por este momento tão especial que Tu tem nos proporcionado. Que Tu tem nos dado, Senhor, a compreensão que precisamos estar na Tua casa para aprender, para estudar, para compreender a Tua palavra para nossas vidas. Agora prepara o nosso coração, tira da nossa mente todo o impedimento, a dificuldade de entender, e o nosso coração a dureza, a resistência para guardar esta palavra maravilhosa. Pai bendito, e assim, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade em nossas vidas para agir da forma que Ele achar melhor. Ao Teu servo que vai ministrar, dá a Ele a sabedoria, Senhor, e a capacidade para transmitir com facilidade a todos nós, que venhamos a entender e compreender Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias aí no livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 32, e depois que a gente passar por ela, eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. O estudo de hoje ele tem como título Vivendo uma Vida Sem Medo. E ele foi construído a partir de uma lição da revista CPAD, de terceiro trimestre da revista de Jovens e Adultos da CPAD de 2008 e também de um estudo do pastor Isaltino chamado Um Gigante Chamado Medo, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema nessa noite. E eu gostaria de começar dizendo qual é o significado de medo. Eu vou pedir licença aqui dos irmãos e tirar a máscara, estou longe dos irmãos. Medo é um sentimento de inquietação, pavor ou assombro ante a noção de um perigo real ou de um perigo imaginário. Medo não quer dizer necessariamente que a pessoa seja covarde. A pessoa pode ser muito corajosa, porém, coragem e imprudência, coragem e insensatez são coisas diferentes. O medo significa que a pessoa está vivendo com uma situação de desconforto. Então, pegar em fio desencapado, pastor Paiva, ainda dá choque. Isso não é sinal de coragem, isso é sinal de imprudência. Atravessar a rua sem olhar para um lado e sem olhar para o outro, também é sinal de imprudência. A pessoa pode morrer. Então, assim, a gente vai caminhar aqui para saber aonde é a imprudência, para saber onde é o medo, para saber aquilo que, diante dos textos que nós lemos, o que pode ser construtivo e o que é que pode ser destrutivo e onde é que Deus ele age na vida da gente. Então, é possível que alguém ouça essa mensagem, alguém que está aqui nessa noite, ou alguém que nos está acompanhando pela internet, que esteja passando por uma situação dessa, de desconforto, e às vezes não sabem por que chegou a esse ponto. Mas esse medo, ele pode estar relacionado a uma doença, né, uma situação difícil. Imagine só, irmãos, de repente a pessoa vai no médico, aí sai de lá com uma notícia que está com tumor maligno. Como é que a pessoa reage, né? Então, a gente, muitas das vezes, nós não estamos preparados para algumas situações da vida. Então, o medo também ele pode estar relacionado a problemas familiares delicados, né? Só quem tem família é que sabe o que é um problema familiar delicado. Pode estar também, o medo ele pode chegar e a pessoa pode estar vivendo uma situação de desconforto por problemas com a escassez de toda sorte, por falta de uma renda, por falta de um salário, a insegurança quanto ao futuro, a falta de um teto para morar, por estar longe da família ou por não ter família, né? Então, tudo isso traz uma percepção de insegurança.
e até quando a gente já está olhando para lá e percebe que nós estamos mais próximo da cova do que próximo do berço, né? Então, a gente analisa a nossa idade e vê, diz, poxa, eu já caminhei metade do tempo que Deus me concedeu. Então, tudo isso pode nos trazer uma questão de insegurança, uma questão de desconforto. Por outro lado, o medo, ele pode ser benéfico, mas, pastor, como é que o senhor pode dizer que o medo ele pode ser benéfico? Irmãos, em alguma situação ele é, porque o medo, ele dispara em nós uma coisa chamada adrenalina e faz com que a gente se movimente mais rápido e ele nos dá o instinto de preservação. A minha mãe, ela já não é tão jovem, mas quando ela tinha mais ou menos uns 60 anos, ela foi visitar uma prima no São Jorge, e pastor Paiva, e ela não sabia que essa prima dela tinha um pastor alemão lá dentro. Isso aí, irmãos, vocês conhecem a mamãe, ela pulou um muro de 2,20 m. Me pergunte como, eu não sei, né? Mas o instinto medo causou nela um instinto de sobrevivência, porque se ela ficasse lá, o cachorro ia estraçalhá-la. Então, o medo, ele não é totalmente, em algumas circunstâncias, ele é benéfico, porém, ele pode ser destrutivo e pode também acabar com a vida de uma pessoa. O medo, se a pessoa não tratar, não cuidar, não for uma pessoa equilibrada, o medo ele trava a pessoa e a pessoa fica, às vezes, sem reação. E eu queria trabalhar aqui as escalas do medo, né? Então, começando de um estágio menor para um estágio maior, primeiro vem a prudência. E a prudência é que leva a pessoa a ser cautelosa. Ainda é um estágio pequeno. Depois vem a concentração, em que os instintos são aguçados, a pessoa presta bastante atenção. Depois vem o alarme, em que a pessoa está tensa e pronta para o que der e vier. Passa-se depois para um estágio que não é mais instinto, já é psicológico. É a angústia. Numa de suas manifestações mais modernas de angústia, temos a ansiedade. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que não é para que nós andemos ansiosos por coisa alguma, porque isso daí já é uma expressão num grau mais elevado de uma coisa negativa, que é o medo. O penúltimo grau do medo é o pânico. E o pior de todos é o terror, que desarvora a pessoa por completo. Então, os irmãos podem perceber que a coisa ela é gradativa, ela vem numa escala, e se aquilo não for cuidado, ela é crescente. Vai chegar no momento que a pessoa vai ter fobia, né? Medo, pavor, terror, até de estar no espaço aberto com outras pessoas. Mas como é que surge o medo? E aí nós, já nos apropriando do texto de Marcos, que foi a última leitura feita, no capítulo 4, 35 a 41, mas especificamente no versículo 37, diz assim: levantou-se um grande temporal. Então o medo, ele aparece repentinamente. Ali os discípulos, eles estavam atravessando debaixo da ordem de Jesus para chegar do outro lado, mas de repente levantou-se um grande temporal. Eles não, eu tenho certeza que se eles soubessem que ia levantar um grande temporal, eles teriam ficado do outro lado, né? O Senhor Jesus com certeza sabia, e com certeza ali era um teste que eles precisavam passar. Mas, irmãos, aqueles homens, às vezes nós nos enganamos e pensamos que eles eram medrosos. Veja bem, nós estamos falando de homens que nasceram ali na beirada daquele lago, eram acostumados com a pescaria, né? O único que talvez não tivesse muita experiência com o mar fosse o próprio Jesus, mas era o que estava mais descansado. O texto diz que ele botou até
um negócio como na cabeça dele, mas os outros simplesmente ficaram agoniados. Então, eram homens que sabiam nadar bem, estavam acostumados uma vida toda, era pai, avô, bisavô, toda uma geração vivendo da arte da pesca. Pastor Diniz, eles conheciam muito bem os Solimões, né, lá dele, né? Então, mas ali, irmão, segundo os estudiosos, os pesquisadores, eles dizem que a onda, quando acontece de dar esse tipo de temporal, levanta a onda de 10 metros. Eu já peguei onda de 2 metros e olha, a coisa é feia. Não é uma onda de 2 metros, você num barco, numa canoa, o negócio é violento. Imagina uma onda de 10 metros. Obrigado. É por isso que eles ficaram apavorados. Então, nós vamos ver agora quais são os temores deste século. Vejam bem, irmãos, existem temores individuais, existem temores comunitários, né? Existe o medo pessoal, o medo do indivíduo. Aí eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e ler aqui o que eu escrevi, que diz assim: há no mundo um medo generalizado que assola as pessoas individualmente, não importando sua posição social, idade ou formação acadêmica. Do cidadão comum ao mais rico, do iletrado ao culto, do homem do campo ao homem da cidade, todos estão cada vez mais atemorizados ante a avalanche de desmandos de toda a natureza que se abate sobre o planeta. Então, todas essas coisas que estão acontecendo no planeta Terra e que a nossa geração está acompanhando, quer pela internet, pela própria televisão, isso nos assusta individualmente. E também existe o medo social, o medo da comunidade. E a isso nós podemos observar na leitura de Números que fizemos, a narração, o depoimento dos espias, no verso 31 e 32, diz assim: nos tempos bíblicos, as cidades eram cercadas de muros altos e largos, pois o risco da invasão era constante. Hoje a situação é bem pior. A crescente violência urbana tem gerado pânico e insegurança por toda parte. Então, no tempo antigo, ele já colocava as muralhas altas, porque a sociedade, a comunidade que vivia dentro daquela cidade, ela tinha medo do invasor, porque ela sabia que se não tivesse um muro, uma muralha, eles iam entrar e o saquear, e o matar, e o levar cativo, enfim, era uma situação difícil. E hoje, a nossa cidade não tem muros, mas todos nós temos preocupação e até medo mesmo de sairmos nas ruas fora do horário, de andarmos em determinados locais fora de horário. Nós temos medo de quando nós vamos dormir, se a nossa porta e janelas elas estão fechadas, porque nós sabemos que o pessoal, eles não entram só para roubar, e aí como aquele ladrão lá, que João fala, ele vem para matar e roubar e destruir. Então, todos nós temos pavor de o nosso patrimônio ser roubado ou do nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, ser tirada repentinamente, né? E o medo do mundo, né? Então, hoje nós vemos os ataques terroristas, né? Como teve lá nos Estados Unidos, que derrubaram lá, no 11 de setembro de 2001, aquelas 2 torres. Nós vemos como aquele país que é o país mais preparado do mundo, como é que eles sofreram com aquilo, né? Nunca imaginavam que uma coisa podia se romper pelo lado de dentro. Hoje nós estamos vivendo exatamente nesse momento a Rússia em guerra com a Ucrânia, invadindo a Ucrânia, destruindo aquele país, e os reflexos dessa guerra, através da inflação, da falta de alimentos, da falta de petróleo, de tanta coisa, está encarecendo, e a gente já fica preocupado porque o dinheiro que nós recebemos, quando nós vamos no supermercado ou vamos no mercadinho, nós verificamos que aquele dinheiro ele já não dá mais para comprar a quantidade de coisas que nós compramos no mês anterior, porque isso é inflação, e hoje a inflação ela tem uma causa comum, que é essa guerra lá da Ucrânia. Então, os irmãos percebem que a coisa está interligada, né? E tudo isso gera em nós
medo, né? Mas vejam só, irmãos, os salvos em Cristo poderão sempre contar com a ajuda de Deus, né? Isso é maravilhoso. O salmista, no Salmo 46, verso 1 e 2, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem e se transporte para o meio dos mares, ainda que o monte, ainda que a terra esteja em guerra, nós temos um Deus que nos socorre. Se tivermos fé e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos livrará do mal. Salmo 34:4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus nos livra dos nossos temores. Salmo 91, verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 12:7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Irmão, se nós clamarmos ao Senhor, mesmo no meio de tantas dificuldades, o Senhor, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Irmã Maria, Ele também está lá do outro lado com a senhora. Irmãos, para Deus não tem fronteira. Ele ouve a oração e o clamor dos seus servos. Mas vamos aqui ainda para os medos que podem acompanhar a vida do ser humano. Vejam só, irmãos, existe um tipo de medo que ele é chamado medo existencial. É simplesmente o medo de viver, o medo de existir, por isso é existencial. Tem pessoas que têm medo da vida. Você já imaginou isso? A vida é o maior bem que Deus nos deu. O homem tem medo da vida, porque a vida é tão complexa, segundo eles. Essa geração de hoje, eu me impressiono, eu estou falando isso, não é dos jovens que eu vejo, não, é dos jovens que estão dentro da minha casa. O medo de encarar a vida, o medo de viver, pastor Alcino. Medo, simplesmente o medo de viver, né? Veja só, a vida que prezamos, né? Tem um livro chamado A Vida que Prezamos, que ele diz o seguinte, que a marca física, característica do homem do século XIX eram as mãos calejadas. Então, o homem que viveu até 1899, essa geração, a marca física que o caracterizava era a mão do cabo da enxada, mão calejada. E a característica do homem do século XX, aí eu, já por minha conta, coloquei expandido do século XXI, é o senho franzido, né? O senho aqui é o estresse. Então, a marca do homem do século XX é o estresse, é o cansaço. Então, nós podemos perceber que tudo isso causa na geração atual um medo. E por incrível que pareça, é um medo vago. Não necessariamente a pessoa sabe do que é o medo. Ele simplesmente tem medo de sair de casa. É o medo de enfrentar a vida. O medo causa tédio. Aí, olha só, o tédio é uma forma de medo. Eu me espantei com isso. A pessoa fica entediada, não sabe o que fazer com a vida lhe parece um fardo, a vida lhe parece pesada demais, a vida lhe parece absurda. E aí o que ele faz? Como ele não tem coragem de encarar a existência da vida, ele se afunda nas drogas, se afunda numa vida desregrada. Ou pior, ele dá cabo da própria vida, né? Então, o medo realmente, ele é um gigante da alma e ele é um gigante com capacidade de nos destruir. Um outro medo é o medo do insucesso. A Bíblia afirma que feliz é aquele que confia no Senhor.
A falta de fé em Deus faz com que o crente, dominado pelo medo, ele fracasse em todas as áreas e ele não tenha sucesso na área que ele planeja ter sucesso, simplesmente porque ele trava, simplesmente porque ele não consegue enfrentar a vida, simplesmente porque ele acha que tudo é muito difícil, muito pesado e muito além das forças que ele possui. Mas a palavra do Senhor, no Salmo 37, verso 5, ela traz um remédio para isso. Olha o que ela fala para aqueles que têm medo do insucesso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Irmãos, está vendo aí como tudo aponta para Deus? O problema é que quando nós queremos resolver o problema a partir do nosso entendimento falho e humano e buscando os recursos, muitas vezes, em lugares que não vai nos ajudar. Então, a palavra do Senhor, ela já dá um direcionamento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe qual é o problema? É que a gente não quer entregar o caminho para o Senhor, a gente entrega um pedaço e puxa de volta. Senhor, eu te entrego a minha vida, mas aí dá com uma mão e puxa com a outra. Aí não vai. Mas o Salmo 25:12 ainda diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, não se preocupe, que Deus vai te mostrar o caminho que você deve escolher. Irmãos, as opções de escolha, elas são nossas, mas a colheita, a gente não tem como fugir dela. Mateus 6, 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Então, nós devemos confiar mais um pouco no Senhor. E aí nós temos medo da morte, né? Enquanto incrédulos e materialistas desmaiam de horror diante da morte, o verdadeiro crente em Jesus não se assombra, porque ele sabe para onde ele deve ir. Irmão, se tem incoerência na vida do crente, ele tem medo da morte. Agora, sim, eu até creio, irmã Santana, que ele pode até ter medo da morte, e com justificativa, se a vida dele não estiver alinhada. Porque aí, se Jesus voltar mesmo, ele vai, mas é para o inferno, né? Então, mas se o crente está alinhado com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, ele sabe que quando fechar o olho aqui, ele vai abrir nas mansões celestiais. Então, nós devemos encarar a morte de uma outra forma. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: ei, para mim é muito melhor ir, mas por amor a vocês eu sou constrangido a ficar. Mas ele sabia que o melhor era estar com Deus. Medo do futuro. As pessoas andam alarmadas e temerosas com medo do futuro. Com medo do futuro econômico, político e social. Estamos na época de eleição e está causando uma verdadeira movimentação na sociedade, né? Isso causa medo. A gente tem medo de quem vai assumir o poder, o que vai acontecer com a política, o que vai acontecer com a liberdade, enfim, muitas coisas que tiram o sossego da sociedade. Diante disso, qual deve ser a postura do crente quanto às incertezas e medos da sociedade do nosso tempo? Aí a Bíblia diz: não tema o futuro, né? Confie em Deus. Duas coisas interessantes: a gente não deve temer o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Então, se nosso caminho estiver entregue ao Senhor, acredite, irmãos, nós sempre trilharemos para o bem. Indo aqui para a terceira divisão da nossa mensagem, a resposta de Jesus para o medo. Será que Jesus nunca percebeu que as pessoas estavam com medo? Nas andanças dele aqui, no seu ministério terreno, será que ele nunca topou com alguém que expressasse medo? Mas vamos ver qual era a palavra de Jesus para quem tinha medo. Não temas. Não temas.
Não temas, não temas e não temas. Essa expressão não temas e algumas outras sinônimas dela ocorrem 366 vezes na Bíblia. Tem até uma para o ano bissexto. Então, tem uma por dia para dizer para você e para mim: ei, a coisa está feia, mas não tema, creia em mim. Creia em mim. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João venceu a solidão e o medo. No dia do Senhor, no domingo pela manhã, ele ouviu uma grande voz. Isso daí está em Apocalipse 1, 10 e 11. E ao virar-se para ver quem falava, ele teve uma gloriosa visão de Jesus. Meu irmão, quero dizer para você, no tempo mais escuro da sua vida, Deus se revela. Deus se revela. E lá com João foi numa caverna, numa ilha que estava a 100 quilômetros do continente, abandonado para morrer, mas sendo observado por Deus. E olha o que diz o texto, da boca dele: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita os 7 estrelos, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Naquele momento, todo o terror se dissipou, quando Jesus tocou no apóstolo João e ele sentiu a vida voltando para ele, aquela palavra maravilhosa dizendo: não temas. Irmãos, no tempo mais sombrio que a igreja passou, somente o apóstolo João estava vivo. Ele era o último. Lá um cidadão de 90 anos, sem força, numa ilha. E o que vinha na memória dele era o seguinte: acabou. Tudo que nós lutamos, andamos com Jesus, as promessas não se cumpriram, acabou. O domínio romano está sobre todo mundo e está acabando com a igreja, está levando os crentes que são fiéis para o Coliseu, para as arenas, estão roubando, estão saqueando as heranças, os patrimônios, e a igreja não existe mais. Aí Deus fala para ele, Deus manda uma visão para ele, diz: ei, rapaz, tu está olhando de baixo, vem olhar de cima aqui, que eu vou te mostrar o futuro da igreja, como ela vai ser vitoriosa, e o futuro de César, como ele vai sumir. Irmãos, o nosso grande problema é que nós entramos em pânico em favor, porque nós olhamos do subsolo, Deus olha dos céus, a visão de Deus é uma visão na eternidade futura, a gente só enxerga aqui. Vamos confiar no Senhor, que Ele tem toda a verdade para nós. Eu vou lhe dizer, se você está passando por uma situação difícil, creia que assim como Jesus se revelou para João no seu grande esplendor, que João caiu quando teve aquela imagem, eu acho que o que está faltando para a igreja hoje, pastor Paiva, é uma visão do Jesus real para a gente cair no chão como morto, né? E o Senhor tocar em nós, o nosso espírito nos reviver de novo. Mas eu quero falar para a igreja, para você que está nos ouvindo, não importa o buraco que você esteja, o Senhor Jesus, Ele pode tocar em você nessa noite e os seus problemas serem mandados embora. E Ele está dizendo para você nessa noite: não temas. Maria, não temas. Pastor Saraiva, não temas. Jean, não temas. Igreja, não temas, porque o Deus de João está conosco hoje. Mas como vencer o medo? E aí, se você quiser abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, 35 ao 41, até aqui nós
expusemos o texto de Números, mas nós vamos agora para o texto de Marcos, porque foi o que eu achei mais apropriado para nós caminharmos para a conclusão. Então, no versículo, a primeira lição que nós aprendemos com os discípulos, quando eles estavam ali próximos da morte. Você quer ser crente? Quer ver como a gente fica crente rapidinho? Deixa a morte bater na porta assim. Aí a gente acerta o caminho, é um negócio inacreditável. E foi isso que aconteceu com eles. Quando o negócio ficou feio, quando é que o negócio fica feio? É quando ele sai do nosso domínio. E o nosso maior problema, o problema de todo ser humano, é quando ele perde a capacidade de controlar uma situação. Nós gostamos de andar com o controle remoto aqui, ó. Pá, liga a televisão, liga o ar-condicionado. Eu ligo e desligo a hora que eu quero. Mas Deus é interessante, Ele nos leva para situações que os controles são tirados da nossa mão e nós ficamos sem rumo no meio do oceano, como Paulo ficou no Euraquilão, e muitas vezes na nossa trajetória do dia a dia. Aí nós vamos começar a nossa caminhada de fé, pastor Diniz, com Cristo, com Deus, né? Porque enquanto nós estamos com saúde, enquanto nós estamos com os nossos recursos financeiros ou outros recursos, e que eles estão debaixo do nosso domínio, nós somos arrogantes, o nosso peito infla, porque nós podemos dizer assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tire isso. E às vezes, irmão, Deus tira. Ele fez isso com Jó, ele tirou tudo. Ele só deixou uma prova com Jó, que até hoje eu não sei se era a prova de Jó ou se Deus estava trabalhando na mulher dele. Mas eu acho que Deus estava trabalhando na mulher de Jó, para melhorar o caráter dela. Mas Deus tirou a saúde. A terra debaixo do pé de Jó sumiu. Deus tirou a saúde, tirou o dinheiro, tirou o respeito social, tirou tudo. Depois Deus deu, porque ele passou na prova. Mas como é que nós devemos... Qual é a primeira lição que nós aprendemos com o discípulo? Verso 38, acompanhe aí. Os discípulos, eles fizeram a coisa corretíssima no meio da tribulação, no meio do pânico, no meio do terror. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar a Jesus. Eles correram para a pessoa certa, era a única pessoa que podia ajudá-los. Eles não correram para Pedro, que talvez fosse o mais experiente na arte de navegar, nem para João, eles correram para Jesus, o único que não tinha experiência alguma na arte da navegação. Mas Jesus era aquele, como diz o próprio João, capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eles foram gritar e buscar socorro para quem estava presente na criação quando fez as águas. Se ele teve poder para fazer as águas, ele tinha poder para dar uma ordem para as águas pararem. Correram para a pessoa certa. Qual é o problema da igreja de hoje em dia? A igreja procura socorro nos homens, meu irmão. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Qual é a segunda lição importante que os discípulos nos ensinam nesse texto? Eles observaram o que Jesus fez, irmãos. E aqui, talvez essa lição, ela seja a mais importante dessa história para nós. Quando Jesus é confrontado, quando Jesus é desafiado, ele se levanta. Mas quando ele se levanta, ele não vai acalentar peito de ninguém. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Interessante, né, que o Senhor Jesus, ele é cirúrgico, ele é objetivo. Ele não fica com lero-lero. Ele não trabalha nas consequências dos problemas. Ele trabalha na causa dos problemas. Ele quer
atacar a causa para sanear o problema. Ele se dirige para a tempestade, para o vento, e se dirige para as águas, porque eram as águas e a tempestade que estavam causando todo aquele rebuliço, todo aquele pânico, todo aquele terror. Os discípulos ali, eles estavam no mais alto grau do medo, eles estavam experimentando o terror. A adrenalina já se confundia com a água, estava saindo no suor, apesar de eles estarem molhados pelo mar. Eles estavam no limite. Mas o que Jesus faz? Jesus nem diz para ele, não temas. Jesus dá uma ordem, vento e água e mar, emudeçam, cala-te. E alguns estudiosos dizem que essa mesma frase que Jesus fala era quando ele ia expulsar um demônio, cala-te, sai dele. Então, alguns dizem que até por detrás daquele vento e por detrás daquele rebuliço nas águas, havia uma força demoníaca fazendo que a natureza se rebelasse contra aqueles discípulos. Aí fica uma outra lição para a gente. Muitas das provações, porque o Senhor disse que nós teríamos provações, podem ser permitidas por Deus ou podem vir da parte de Deus, mas muitas delas também podem vir de uma ação demoníaca. E ela pode causar terror quando nós não temos a visão correta de Deus. Mas Jesus disse, cala-te e emudece. E o texto diz que parou. Ficou tudo perfeito. Não tinha mais vento, e o mar parecia que esse salão. Acabou-se até a trepidação, porque Jesus foi na causa. Jesus não foi consolá-los pelo medo que eles tinham, e talvez aí, nos nossos diagnósticos espirituais, nós trabalhamos nos efeitos, nas consequências, e as pessoas nunca ficam curadas porque nós trabalhamos somente nas consequências e não atacamos as causas. Mas fica uma outra história para nós hoje. Por que será que nós temos medo? Por que será que muitas vezes enfrentamos situações difíceis? Muitas dessas situações, às vezes, é por pecado. Que a turbulência vem na nossa vida porque nós estamos fazendo coisas erradas. E o pior de tudo é que nós temos a disfarçatez de quando estamos em erro, quando nós estamos em pecado e estamos colhendo as consequências do pecado, porque elas vêm, aí nós oramos para o Senhor Jesus, e é certo orar, para Ele nos livrar daquelas consequências. Mas a nossa oração é incorreta, porque nós deveríamos dizer, Senhor, cura, me livra da causa, porque se a causa for eliminada, as consequências somem. Aí nós queremos continuar vivendo uma vida de erro. Nos livramos dessa situação momentânea, mas não queremos largar o erro, não queremos largar o pecado e continuamos nessa situação. Irmãos, a Bíblia, ela tem uma orientação muito direta para isso. Ela manda a gente se converter e manda a gente largar a vida velha e manda a gente dizer não para o pecado e dar meia volta. Isso chama-se arrependimento. Mas o que acontece? Eu falei isso aqui no domingo. Às vezes o fusível já cauterizou. Esse é o problema da igreja moderna. Ela já está acostumada com uma vida de pecado, né? Então, sempre haverá esse tipo de coisa. Mas nós aprendemos que os discípulos aprenderam a observar Jesus agir. E a terceira grande lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, é justamente no versículo 41, eles não tinham uma visão correta do Senhor, né? E eles perguntaram, depois desse livramento, quem é este, ou quem é este homem? Ou numa outra versão, quem é este que manda, e o vento obedece, e o mar obedece? Então, eles estavam vivendo com Jesus, acompanhando Jesus, vendo os milagres, e tanto milagre que eu acho que nenhum de nós aqui nunca vimos. Tiveram o privilégio de andar com o Filho de Deus encarnado. E, numa situação dessas, eles perguntam, quem é este?
Isto é muito substantivo para alguém que andava com Jesus. O que isso quer dizer para nós hoje, irmãos? Que muitas vezes nós temos 40 a 50 anos de caminhada, de fé, mas nós não conseguimos enxergar quem é Jesus. Há muitos de nós que estão na igreja, que nós cantamos, eu cantei domingo, cantei ontem, cantamos, nós louvamos, nós participamos da ceia, nós participamos de todos os programas da igreja. Nós vamos até mais longe, até nós professamos a nossa fé e dizemos que nós somos salvos no Senhor Jesus. Porém, não possuímos um conhecimento real, experimental de Cristo. Para muitos de nós, Jesus é apenas um amuleto. Me lembro quando ia a algumas casas, eu via a placa do Salmo 91 e do Salmo 23 estampado na porta de algumas casas, né? Como se aquilo fosse um patuá, um amuleto, que aquilo ali por si só expulsasse os demônios. Eu me lembro que a gente ia em casa, que a Bíblia já era aberta no Salmo 91, chegaram amarela, mas a pessoa nunca leu, quem lia era o vento, né? Então, para muitos de nós, o Senhor Jesus é apenas um quebrador de galho, é apenas um office boy. É assim que nós enxergamos Jesus. Nós não enxergamos Jesus como Filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso, como doador da vida, como Salvador, como Redentor, como aquele que tem todo o poder e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja e vai julgar o mundo, vai julgar Satanás, os demônios, o falso profeta e todos aqueles que seguirem esse pessoal. Mas Jesus é o Senhor da nossa vida e por isso todos aqueles que entendem que o Senhor Jesus é o Senhor da vida, não tem medo. Irmãos, você quer ter medo? Tem uma visão errada de Deus. E para concluir aqui na aplicação, como é que nós devemos viver? A Bíblia nos dá uma orientação. Ame a Deus acima de todas as coisas e com toda a sua força. Ame ao próximo como a nós mesmos. E Ele nos guardará de todo mal e de todo o temor. Pois a vitória sobre o medo está no amor. O texto diz, onde tem o amor, não tem medo. Por amar a Deus, grandes cristãos do passado não temeram pela própria vida. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Há segurança em Jesus Cristo. Deixe Ele ir na sua frente. Deixe Ele tomar conta da sua vida. Façamos a vontade de Deus. Busquemos a sua presença, busquemos o refúgio do Senhor, pois não há razão para o crente temer. Deus preserva os que são seus. Os que se refugiam em Deus descansam na sua segurança. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, assim como o salmista fez, e ore dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança no Senhor. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa foi a oração dos homens vitoriosos. E eu termino com o título da pregação, vivendo uma vida sem medo, viva uma vida plena. É isso que Deus quer para você e para mim. Que Deus nos abençoe. You are good. People of every nation, people
Abro minha